A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Cristo Rei do Universo. E assim nós concluímos o ano litúrgico do tempo comum e daqui a pouco já iremos iniciar o tempo do advento, da espera do Cristo que vem ao nosso encontro. O evangelho de hoje é de João, no capítulo 18, dos versículos 33 ao 37. Vai nos dizer assim: Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e o chefe dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido, para que eu não fosse entregue aos judeus. Meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e vim para o mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Amados irmãos e irmãs, nós vemos no evangelho de hoje, Jesus, já no momento ali do processo da sua paixão, ele está diante de Pilatos, e Pilatos o interroga. É importante termos em mente que Jesus passou por dois processos. O primeiro, processo religioso, e depois o processo civil. O evangelho de hoje nos narra Jesus diante de Pilatos, justamente nesse momento do processo civil. Mas antes de entrarmos no tema do evangelho de hoje, a solenidade de Cristo Rei, como já disse no início, ela vai encerrar o período do tempo comum na liturgia. E assim vamos iniciar já no próximo domingo, que será o primeiro domingo do Advento. Essa solenidade de hoje de Cristo Rei do Universo é para justamente reafirmar a soberania real de Jesus e de seus ensinamentos para a nossa vida, para a nossa família. E aí, diante dessa liturgia, diante desta solenidade, Jesus declara: Meu reino não é deste mundo. E aí vamos entrar no evangelho de hoje. Jesus, no processo da sua paixão, ele está diante de Pilatos, porque os judeus levaram Jesus a Pilatos para que Pilatos pudesse interrogar e condenar Jesus. E aí estamos diante do processo civil, porque Jesus ele foi acusado como um revolucionário, um rebelde. Por isso ele está diante desse governador Pilatos, o governador romano. E aí o evangelho vai nos narrar esse diálogo com Jesus e Pilatos, mas sobre a dignidade real de Jesus. Pilatos vai perguntar logo no início: Tu és rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Tu falas por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Isso que tu estás a dizer para mim é um questionamento teu, uma dúvida tua? Ou foi o que colocaram na tua cabeça, o que disseram de mim para ti? E Pilatos respondeu: Sou por acaso judeu? Pilatos era um cidadão romano, era romano. E ele vai dizer: Olha, teu povo e o chefe do sacerdote te entregaram a mim. O teu povo, os teus religiosos, os judeus, te entregaram a mim para que eu pudesse te julgar. E aí está aqui o processo civil de Jesus. O processo civil dele diante de Pilatos. Jesus foi acusado de ser um rebelde, de ser um revolucionário que causava discórdia ou desunião, que causava revolta
naquela localidade. Portanto, estava na jurisdição de Pilatos. E aí o diálogo tem como centro a realeza de Jesus, ou seja, João aqui vai trazer o significado teológico do que é a realeza de Jesus. E aí ele vai dar o testemunho da verdade, vai dizer Jesus. E aí interessante que João continua na narração do Evangelho. E Jesus continua. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido, para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus está dizendo, olha, eu sou rei, mas não um rei político. As pessoas tinham em mente de um Jesus político, para libertar o povo das mãos dos romanos. E Jesus ser como o rei Davi, um rei político. E Jesus vai dizer, olha, não, o meu reino não é deste mundo. Eu não irei reinar como vocês, que faz com que as pessoas sejam cada vez mais oprimidas, aproveitam das pessoas, tiram tudo das pessoas e tenham só para si os seus privilégios. Não, meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, os meus súditos os teriam combatido. Mas meu reino não é daqui. Então Pilatos, diante dessa afirmação de Jesus, perguntou, então tu és rei? Mas Pilatos perguntou, mas ele não acreditava, perguntou justamente só para perguntar. Pilatos não se interessava pelos títulos que era atribuído a Jesus. Ele queria saber o que ele fez, o que foi que tu fizestes para vir até mim, porque tu estás sendo condenado. Eu quero saber o que foi que tu fez. Pilatos ficou questionando Jesus. E aí Jesus vai dizer, não, meu reino não é deste mundo, meu reino não é um reino político. Mas Pilatos, ele não acredita nessa realeza transcendente de Jesus. Ele não está nem aí, ele não quer nem saber como é um político, como é o governador da cidade. Ele quer manter ordem na cidade. E por isso ele pergunta, tu és rei? Então tu és rei? E Jesus diz, tu o dizes, eu sou rei. E aí Jesus vai dizer a sua realeza, vai dizer, olha, para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus manifesta a sua missão ao mundo, dando testemunho da verdade. Ele veio para dar testemunho, ou seja, é a revelação total do Pai. É a verdade feito homem, a verdade encarnada. Ele está aqui, ele está em nosso meio. Jesus veio ao nosso encontro e ele declara, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu não irei reinar como vocês. Meu reino não é daqui, meu reino é do reino dos céus. E aí Pilatos, ele não quer nem saber disso. Ele só estava preocupado com aquilo que Jesus fez, porque está diante de um processo civil. Os judeus o entregaram Jesus por inveja, porque queriam condenar Jesus, mas as suas leis não permitiam que Jesus fosse condenado à morte, como vai dizer no Evangelho de João. Disse Pilatos, tomai-o vós mesmo, julgai-o conforme a vossa lei. E os judeus disseram, não nos é permitido condenar ninguém à morte. E aí por isso que levaram Jesus diante de Pilatos, para condenar Jesus à morte. Eles queriam eliminar Jesus. E aí Jesus, diante deste diálogo com Pilatos, nos mostra a sua realeza. O meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus súditos viriam para combater, os anjos viriam e não deixariam estar diante dessas injustiças, não permitiriam que eu sofresse. Mas o meu reino não é daqui. E é por isso que nós declaramos nessa solenidade de hoje que Jesus, ele é o
Cristo Rei do universo, não somente do nosso mundo, mas de todo o universo, de toda a criação. Porque Ele é a verdade do Pai, Ele que dá testemunho da verdade, Ele que é a própria verdade. Por isso que Ele vem ao nosso encontro. É por isso que Ele está a cada dia conosco. Foi isso que Ele nos prometeu. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo, para que o Espírito nos dê essa graça de crer verdadeiramente que Ele está conosco, de que Ele é o nosso Rei, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele não nos deixa sozinhos, está sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando. E é por isso que Ele deixou o Espírito Santo, para nos guiar, para nos elevar à plenitude, como ser chamados filhos de Deus. Por isso peçamos esse Espírito, vem Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, para que possamos, como Jesus, dar testemunho da verdade, como vai dizer o Evangelho de João: quem é da verdade, escuta a minha voz. Dai-nos a graça de ser da verdade, ou seja, de ser de Jesus, de ser fiel aos ensinamentos dele. E é por isso que nós proclamamos Jesus Cristo, Rei do Universo. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para dar a nossa vida a Ti em oferta, em sinal de testemunho, em testemunho dessa palavra que é fonte de vida para cada um de nós, dessa palavra que nos dá vida, dessa palavra que nos tira da lama e nos eleva à dignidade de Filho de Deus. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, que ela possa interceder por nós, pelas nossas necessidades, pelas nossas aflições, pelas nossas intenções, pela nossa família, pela Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, por todos nós, pecadores, pela nossa conversão. Te pedimos, ó Mãe, intercede por nós, para que possamos caminhar na verdade e proclamar que Jesus é o nosso Rei. Te pedimos, ó Mãe, a Tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana. E viva Cristo Rei!